Salve, salve, alunos! História da América Portuguesa, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor André. É, o propósito do nosso encontro de hoje é a gravação de uma aula assíncrona da unidade 4, nossa unidade Ilustração, Administração Colonial e Circulação de Saberes. Desculpem. Então, essa unidade ela acaba abarcando o período da segunda metade do século XVIII, um período de grandes mudanças, como a gente vai ver aqui na colonização da América Portuguesa. Estou marcando um pouquinho meu tempo aqui, porque eu não posso extrapolar muito na minha fala. E nós vamos dar ênfase nessa aula à questão da ilustração na América Portuguesa, com ênfase no reformismo ilustrado, sobretudo com o Marquês de Pombal, e também com a produção de saberes no mundo colonial, na América Portuguesa. E aí eu vou trabalhar com um estudo de caso, que é um estudo de caso que para mim é bastante caro, que é o do cirurgião Francisco Antônio Sampaio, que atuou na Vila de Cachoeira, no que a gente entenderia hoje como Bahia. E aí eu separei um material aqui para que nós pudéssemos nortear essa aula, um material em slide, para que a gente possa observá-lo melhor. Bem, então estou colocando aí o slide para vocês, da aula assíncrona. Tem um pequeno erro de digitação aí, nossa aula agora é assíncrona da unidade 4. Então o que nós definimos como reformismo ilustrado são um conjunto de reformas que remontam ao reinado principalmente do Dom José I e Dona Maria I, reformas engendradas pelo Marquês de Pombal e pelo ministro Dom Rodrigo. E essas reformas, é importante nós percebermos, elas têm diferentes naturezas. Elas são reformas do campo administrativo, hegemonicamente, que envolveriam também aí uma preocupação em maior centralização, como nós vamos ver, das práticas administrativas da coroa portuguesa, mas que também envolve um campo muito fértil de produção de conhecimento. Aliás, o próprio texto da professora Lorelai Cury, acerca do Frei Veloso, nos remete a essa questão, e associando a isso também o meu estudo de caso aí, que eu vou falar brevemente com vocês sobre o cirurgião Sampaio. O que é fundamental nós percebermos que o iluminismo ele foi um cardápio amplo. Ele tem um uso, inspiração, como eu coloquei aí, seletiva, de diferentes correntes, também para diferentes interesses, digamos assim, interesses científicos, interesses de produção de conhecimento, interesses de administração e até interesses de rebeldia, que nós sabemos que várias conjurações e anseios de independência nas Américas, não só na América Portuguesa, mas também no lado espanhol, no lado inglês, tiveram aí a digital, o DNA das ideias iluministas. Bem, e aí, como eu tinha mencionado, você pega aí a administração fundamentalmente no Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII, e do Dom Rodrigo, e que é interessante a gente pensar que, aí falando um pouco de uma leitura historiográfica do iluminismo, e da influência do iluminismo, tanto em Portugal como nas colônias, você tem a obra do Kennedy Maxwell, de 1996, Pombal, o Paradoxo do Iluminismo, e como o próprio título da obra nos remete, você tem essa ideia de que o Marquês de Pombal, a administração pombalina durante o governo do Dom José I, ele é uma administração permeada de avanços e retrocessos. Então você tem o novo e o antigo coexistindo, que está muito associado também a uma percepção de que as luzes não chegam como deveriam chegar, aspas, em Portugal. Então você tem essa percepção de, aspas, mitigadas luzes de Portugal, como em leituras historiográficas anteriores, você tem até uma imagem de Portugal como um reino cadaveroso, de controle da igreja, onde as ideias não chegavam.
muito associada a essa percepção de um suposto atraso, né, das ideias no reino português. O que é importante a gente perceber, é claro, que Portugal definitivamente, como nós sabemos, não estava na vanguarda do iluminismo, né? A vanguarda do iluminismo era, sem dúvida, a França e a Inglaterra, né? Mas como a gente também não pode perder de vista, você acaba tendo que sobretudo no campo historiográfico dos anos 2000, outras percepções, né, acerca do iluminismo e da sua influência. Eu até trouxe um texto do Darton, que é um historiador extremamente conhecido da história da leitura e do livro, né, que ele também serve como uma base de reflexão para a gente. Lembrando também, como eu sempre comento com vocês, que tanto os nossos encontros síncronos quanto assíncronos, eles também são um espaço de diversificação bibliográfica, né? Então estou trazendo aqui o livro do Darton, Os Dentes Postiços do George Washington, que é de 2005, então que ele comenta, né, que à medida que o movimento, ou seja, o iluminismo, ganhou força, ele se espalhou, e à medida em que se espalhou, sofreu mudanças, adaptações e outras condições, incorporando outras ideias, né? Uma percepção também que a Júnia Furtado, em obra de 2012, mais acerca, né, da produção iluminista na América Portuguesa, ela também discute nesse mesmo viés, né, de como eu tinha mencionado antes, a ilustração, né, o iluminismo, ele é um cardápio amplo e ele vai ser usado por diferentes agentes sociais com diferentes interesses, né? Desde um primeiro-ministro do rei, como Pombal, o Dom Rodrigo, objetivando uma maior racionalidade das práticas burocráticas, uma coisa que a gente já vai ver logo logo, e também um maior controle e conhecimento das áreas coloniais, com vistas a explorá-las de uma maneira, aspas, mais racional, mais útil, né, para usar um conceito caro também à ilustração em âmbito geral, que é esse utilitarismo, até indivíduos que usavam o iluminismo para criticar o rei, criticar o absolutismo, a condição colonial, e com isso tentar aí, movimentos de separação, né? Eu também chamo a atenção para uma obra muito importante, que é a do Calafate, de 1994, que ela passa também a refutar essa ideia de um certo isolamento do reino português acerca das ideias, enfim, do iluminismo. É óbvio que Portugal não estava no centro da produção iluminista, como eu falei. A essa altura, o Portugal já era um reino secundarizado, enfim, escanteado na cena europeia, mas por outro lado, falar que essas ideias não chegavam, enfim, essas novidades não chegavam, como a gente vai ver também no curso dessa minha fala, é uma percepção errônea, né? E a obra do Calafate também comenta bastante acerca disso. Bem, e aí falando numa perspectiva mais geral da administração pombalina, né, que é um aspecto importante, pensando também na questão contextual da América Portuguesa na segunda metade do século XVIII, as ações do Marquês de Pombal, elas visam, né, falando de uma maneira mais generalizada, é claro, generalizações são perigosas, um duplo conjunto de ações que são bem importantes, né? Por um lado, o Marquês de Pombal, ele se preocupava com uma espécie, aspas, de renovação administrativa, burocrática do reino, né, com vistas também a desdobramentos coloniais. Então, vários elementos têm relação direta com isso, né, uma preocupação maior com o treinamento de uma burocracia via uma Universidade de Coimbra reformada, um aspecto também que, como é bem conhecido, desse desdobramento, Pombal acaba bancando uma briga contra a Companhia de Jesus, o que acaba redundando na supressão da ordem, né, na administração pombalina, né? Você tem uma preocupação maior com uma laicização das ações políticas, né, a reformulação da Inquisição, a própria colocação do irmão do Marquês de Pombal como inquisidor-geral, como eu vou colocar também no próximo slide, a própria
o fim, né, a abolição da separação entre cristãos novos e velhos, tem muito a ver com essa relação dessas práticas de maior controle administrativo, né? Então, é claro que o Pombal visava uma burocracia, administradores coloniais e administradores reinóis, mais, aspas, racionalizados, mais racionais, e também, né, na percepção do Marquês, essa separação entre cristãos novos e velhos, né, como vocês sabem, tem a ver com essa ideia de pureza de sangue e o impedimento da ação em várias cargos burocráticos, também emperrava na percepção dessa elite política ilustrada essa ação de governo, né? E paralelamente a isso, você tem toda uma questão, né, como eu coloquei aqui no slide anterior, de um maior controle do comércio colonial. Isso tem muita relação com a criação de companhias monopolistas de comércio, sobretudo a época do Pombal. Então, por exemplo, no próprio Reino de Portugal, você tem companhias que envolvem vinho e peixe, são bem conhecidas no caso da América Portuguesa, a criação da Companhia Monopolista de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, e também de Pernambuco e da Paraíba, né, com vistas a controle da economia extrativista das drogas do sertão, no caso da primeira, né, da produção açucareira, no caso da segunda, de questões envolvendo o comércio de escravizados. Então havia uma tentativa de maior controle comercial por parte da administração portuguesa, né, nas figuras tanto do Marquês de Pombal quanto do Dom Rodrigo. E essa maior preocupação com a produção rural, né? Essa ideia do fomentismo agrário, como a gente define, muito ligada também às vertentes da fisiocracia do iluminismo português, né? O que acabou gerando no momento posterior o que a gente chama de renascimento agrário, aspas, né? Então, a ampliação do extrativismo e do comércio das drogas do sertão, essa questão também associada ao fomento e à produção de cana-de-açúcar em outras áreas da América Portuguesa, inclusive áreas de expansão da produção açucareira no Rio de Janeiro, como em Campos dos Goitacazes e tal, né? E é claro que esse fomentismo agrário, ele traz a reboque, isso é mega importante, que vai ter muito a ver com a questão do Sampaio, do cirurgião Sampaio, mais para o final da nossa conversa aqui, e também com o próprio texto da Lorelai Cury acerca do Frei Veloso, né, que é um texto também que eu coloquei no hall de leituras da nossa disciplina. Então esse fomentismo agrário, ele acaba tendo como um dos vetores uma maior preocupação com a produção intelectual acerca da flora e da fauna em áreas coloniais. Então você tem as viagens filosóficas de indivíduos que estudaram na Universidade de Coimbra, sob o treinamento do naturalista italiano Vandelli, né? Você tem a criação de jardins botânicos na América Portuguesa, né? O Jardim Botânico do Pará, de Ouro Preto, depois o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, já no contexto da transmigração da corte portuguesa, né? No período joanino. Então você tem toda uma preocupação com a aclimatação de vegetais, com maior conhecimento das plantas, né, que poderiam, né, ser úteis, digamos assim, como se falava à época, né, como se escrevia à época nos documentos, úteis para o bem da república, para o crescimento da fazenda régia, ou seja, útil para o rei. E nessa perspectiva também, você tem a iniciativa da criação do Arco do Cego, né, da prensa do Arco do Cego, que também é uma vertente muito importante do enciclopedismo português, né? Então várias memórias foram traduzidas, várias obras foram publicadas, né, versando sobre o que nós chamaríamos hoje de botânica, enfim, obras associadas à agricultura, para uma utilização mais racional, digamos assim, da natureza colonial. Esse retrato do Marquês de Pombal, que eu estou aqui dividindo com vocês, né, de 1766, ele marca bem essa ideia da ilustração, né? A gente consegue perceber no retrato do Pombal vários papéis escritos, enfim, denotando essa ideia
do conhecimento, da produção intelectual. Há em cima da mesa do Pombal, se vocês repararem, um livro, né? E o poderoso Marquês aponta para o mar, né? Aponta para embarcações comerciais, como quem quisesse, né? Também chamar a atenção para essa maior preocupação do controle do comércio, do controle das áreas coloniais por parte do reino, né? Por parte da metrópole, digamos assim. E aí, né, já para a gente fechar o nosso itinerário, eu queria apresentar um estudo de caso do cirurgião Francisco Antônio de Sampaio, como eu tinha mencionado, né, que é um indivíduo que produz 2 tratados de história natural, um acerca dos animais e um acerca das plantas, sobre, como ele fala, a natureza do seu país, né? Ele entendia o seu país como a Vila de Cachoeira, que hoje, né, seria aí o estado da Bahia. E o caso do Sampaio é bem interessante, eu acho particularmente interessante, por conta dessa questão de que ele trata, digamos assim, de um indivíduo que estaria fora, né, das grandes luzes portuguesas. O Sampaio, ele era um profissional mecânico das artes de curar, ou seja, ele era um cirurgião. Ele nunca frequentou uma universidade, embora ele tivesse uma certidão especial para curar de medicina, né? O saber médico era hierarquizado e os médicos ou físicos eram aqueles indivíduos que frequentavam a universidade, ao passo que cirurgiões, boticários, sangradores eram indivíduos mais subalternizados nessas categorias médicas por serem oficiais mecânicos, digamos assim. É claro que sobre essa conversa havia muito mais coisa para se falar, né, mas nós não temos tempo para isso. Eu, como havia mencionado para vocês, o campo da história da medicina é meu campo de pesquisa, né? Então, se vocês forem aí, eventualmente, no meu academia.edu, vocês vão ver artigos, capítulos de livro que teriam maior inserção nessa discussão, inclusive maior inserção acerca do cirurgião Sampaio, né, que foi uma personagem que eu acabei estudando no meu pós-doc com a orientação da professora Lorelai Cury. Então fica aí também, né, o convite para a diversificação bibliográfica a partir do percurso do Sampaio. Mas rapidinho aí, para a gente fazer uma pílula do Sampaio nesse final da aula, um aspecto que é importante é que o Sampaio como eu falei, um elemento mais subalternizado nessas luzes, né? Ele não era um indivíduo central, ele atuou na América Portuguesa, na região da Bahia. Ele veio para cá, para a América Portuguesa ainda criança, ele praticamente criado na América Portuguesa, e ele, como eu falei, ele acabou produzindo 2 tratados de história natural, né? E marcados pelo que ele chamava de experimentos, e uma catalogação, uma descrição, né, uma taxonomia dessa flora e dessa fauna, né? Então ele usava o naturalista Linneu, né, que era a época do Sampaio, por volta de 1780, um dos elementos científicos importantes para essa comunicação científica, essas taxonomias ligadas ao Linneu. E aqui, só para a gente também ter uma percepção da obra do Sampaio, ele fez várias, na verdade ele comenta em carta à Academia de Ciência de Lisboa que ele contava com um pintor e ele acaba fazendo nas obras dele uma série de representações da natureza da América Portuguesa, né? E representações, como vocês podem perceber aqui, pelas escalas das figuras, pelas legendas, melhor dizendo, marcadas aí pela descrição do animal, enfim, pela nomeação do animal e também a sua descrição a partir da taxonomia do Linneu. E aqui eu estou trazendo uma parte do manuscrito, né, que seria aí uma das minhas fontes principais acerca do Sampaio, que seria a descrição que ele faz de uma planta que seria a jarrinha, né? Então ele fala dos usos e virtudes da jarrinha, né? Então ele comenta, né, que as folhas e os talos da jarrinha são um dos mais profícuos resolutivos que se acha no reino vegetal, não só deste Brasil, mas ainda com referência aos que nos conduzem de países estrangeiros. Então uma coisa que é muito característica da obra do Sampaio, eu trabalho bastante isso nos meus estudos, é essa questão de tentar valorizar
as plantas que curavam no Brasil, né? No sentido de colocar que elas eram únicas ou super importantes e que elas tinham um valor comercial importante também para o desenvolvimento do Reino de Portugal. Então, o Sampaio, em alguma medida, ele acaba trazendo soluções, digamos assim, associadas à flora e à fauna, um uso racional dessa natureza, né? Nessas vertentes de utilitarismo luso-brasileiro. Né? Nesse aspecto, eu concordo, né, no essencial com a obra basilar da Maria Odila, né, sobre essa questão de como essa geração do final do século XVIII ela começa a colocar questões associadas a uma leitura da América Portuguesa, uma leitura mais, digamos, local desses espaços. E, claro, essas leituras locais, elas fomentavam o conhecimento científico, mas também fomentavam ideias, né, que acabarão, no limite, redundando, né, em rebeldias, em críticas, mas, de todo modo, isso pressupõe uma interlocução, né, desses agentes coloniais, seja pela via da produção do conhecimento científico, seja pela via da rebeldia, né, da conjuração, acerca de questões e resoluções de problemas, aspas, né, em relação à América Portuguesa. Bem, o tempo da nossa aula assíncrona, né, costuma ser um tempo mais curto. Fica aí o meu convite para revisões bibliográficas, para novas referências. Quem tiver um pouco mais curioso acerca da produção intelectual de Sampaio, né, podem, como eu falei, acessar lá meu academia.edu, e que vão ter aí elementos complementares a essa minha fala em relação à produção científica, a produção do conhecimento científico, com ênfase à história da medicina no período da Ilustração na América Portuguesa, né, da Ilustração luso-brasileira. E fica também um convite importantíssimo da leitura do artigo da Lorelai Cury, né, da professora Lorelai, acerca do Frei Veloso, que também está aí no rol das nossas leituras obrigatórias. Gente, me despeço aí de vocês, obrigado pela atenção, e é isso.